Hoje vamos falar sobre um assunto diferente. Vamos falar de como uma estrutura que foi construída para ser eterna transformou-se em algo inútil. Vamos falar a respeito da história da Ponte Nova Choluteca. Nesses últimos meses, tem sido muito divulgada uma história bastante interessante. A história de uma ponte em Honduras, um país situado na América Central. Atualmente, muitas matérias em vários idiomas podem ser encontradas na internet a respeito. E apesar de alguns pequenos equívocos, essa história possui um valor e uma aplicabilidade muito grande no contexto geral. Honduras, que tem como capital a cidade de Tegucigalpa, é um país que frequentemente sofre com a ação das forças da natureza, principalmente com furacões e as enchentes que são ocasionadas pelos mesmos. Um dos principais rios hondurenhos chama-se Rio Choluteca. Este rio localiza-se na parte sudoeste do país, abaixo da capital, e é cortado por importantes rodovias. Foram encontrados relatos de que as rodovias aqui mostradas em vermelho foram intencionalmente distribuídas na parte oeste do país em função do relacionamento entre Honduras e Estados Unidos. Essa distribuição visava dificultar o acesso da Alemanha e de outros países europeus durante as guerras. Bem ao sul do país, às margens deste citado rio, localiza-se a cidade de Choluteca, sendo ela a localização onde a nossa história se desenrola. O principal motivo de confusão em alguns relatos que se difundiram pela internet reside na existência de duas grandes pontes sobre este mesmo rio, nesta mesma cidade. A primeira é a Ponte Choluteca, ou Ponte Carias. A Ponte Carias foi construída entre 1935 e 1937, sendo uma das maiores obras do país. Essa referida ponte se destaca como atração turística e como patrimônio histórico hondurenho. Ela é considerada uma das poucas réplicas da Ponte Golden Gate, sendo construída com o apoio do governo americano para controlar o fluxo entre a Guatemala e o Panamá. Mas nós não estamos aqui para falar desta ponte. Em muitos materiais encontrados na internet, fazem-se confusões, incluindo até a mistura de imagens entre esta citada ponte e a real protagonista dessa nossa história. Nossa protagonista é a Ponte Nova Choluteca, ou Ponte del Sol Nascente, como era conhecida na época de sua construção. A história se inicia quando, devido à grande importância desta rota rodoviária, o governo de Honduras decidiu construir uma nova ponte sobre o rio Choluteca. Esta, por sua vez, deveria possuir uma característica diferenciada. Deveria ser estruturalmente projetada e construída de forma a resistir a eventos climáticos extremos, resistir às forças violentas da natureza. Ou seja, a ponte precisaria ser à prova de furacões e tempestades, que eram eventos climáticos que costumavam acontecer com certa frequência no país. Assim, em 1996, eles contrataram uma empresa do Japão, o qual é um país que também sofre com grandes desastres naturais, para a construção da nova ponte. O processo de construção levou cerca de 2 anos, nos quais buscou-se utilizar o que se tinha de mais moderno para garantir a robustez e a solidez da estrutura. A inauguração ocorreu em 1998. Infelizmente, no mesmo ano, Honduras foi violentamente atingida pelo furacão Mitch, que causou danos consideráveis à estrutura do país. Este evento climático foi considerado um dos mais devastadores ciclones tropicais
que já passaram pelo Oceano Atlântico, gerando um enorme volume de chuvas e ventos muito violentos durante 4 dias. Durante esse processo, o rio Choluteca inundou uma grande parte do país. Devido ao fato do país encontrar-se exatamente na rota do furacão, o Mitch causou mortes e deixou mais de 7.000 desabrigados. Neste processo, ele danificou ou destruiu a maioria das pontes de Honduras, mas não todas. A nova ponte Choluteca permaneceu. A ironia da história é que, embora a ponte em si estivesse em condições quase perfeitas, as estradas em cada extremidade da ponte haviam praticamente desaparecido. Mas o mais impressionante foi que o rio Choluteca tinha esculpido um novo canal durante a inundação. O rio havia mudado seu curso original, formando um novo canal que não fluía mais sob a ponte. Após esse evento, a antes Puente del Sol Nascente foi rapidamente apelidada de The Bridge to Nowhere, pois passou a ligar o nada a lugar nenhum. A ponte sobreviveu, mas se tornou inútil. Em 2003, uma empresa japonesa reconstruiu o entorno da ponte, tornando-a funcional novamente. A confusão que muitas vezes ocorre está no fato de que algumas fontes misturam as imagens e os dados históricos das duas pontes e acabam os referenciando como se fosse uma mesma e única ponte. Entretanto, confusões à parte, a história desta ponte tornou-se uma referência para os dias atuais. Grande parte do que contei aqui foi baseado no artigo do Sr. Prakash Iyer. Artigo este que deixarei o link na descrição desse vídeo e sugiro que você leia, assim como veja os outros links relacionados que também coloquei lá. Tratando da moral dessa história, reproduzo o que o próprio Prakash Iyer escreveu. O mundo está mudando, de uma maneira que talvez nunca tenhamos imaginado, e a ponte de Choluteca é uma metáfora fantástica do que pode acontecer conosco, as nossas carreiras, nossos negócios, nossas vidas, à medida que o mundo ao nosso redor se transforma. Muitas vezes nos concentramos apenas em criar a melhor solução para um determinado problema, ou construir um produto ou serviço mais forte ou mais sofisticado. Muitas vezes nos esquecemos de que o problema em si pode mudar, ou que até a necessidade original possa vir a desaparecer. E parafraseando a pedagoga Patrícia Lise Silva, foi-se o tempo em que bastava se concentrar na construção de uma ponte resistente. A crença de que as coisas eram feitas para durar foi superada. Agora tudo precisa ser estruturado para se adaptar. É preciso que desenvolvamos cada vez mais a capacidade de nos adaptar às mudanças. Caso contrário, sofreremos as consequências de não tê-lo feito. Corremos o risco de ficar como uma esplêndida ponte, porém sobre coisa alguma. Uma ponte que liga o nada a lugar nenhum.